Olá galerinha do YouTube, olha eu aqui de volta, meu nome é Carlos Henrique e como eu havia prometido no vídeo anterior, onde eu falei sobre os indicados a melhor filme do Oscar de 2018, hoje eu venho falar sobre ele, sobre Me Chame Pelo Seu Nome. E que livro maravilhoso é esse, meu Deus! Me Chame Pelo Seu Nome foi escrito por André Ancimã em 2007. E só agora, em janeiro de 2018, foi que a Entreseca lançou ele aqui nas terras brasileiras. E foi feita aí também uma adaptação para o cinema pela direção de Luca Guadagnino, que está concorrendo, inclusive, ao Oscar de 2018 como o melhor filme. Será que vai ganhar? Bom, e falando um pouco sobre a história do livro, o livro se passa durante o verão italiano, ou seja, durante esse tempo de férias, o pai de Hélio aluga a casa, quer dizer, não é aluga, ele cede o espaço da casa para um jovem acadêmico americano, para ajudar nas pesquisas e etc. E nisso aparece Oliver. Oliver é um americano lindo, maravilhoso, aquele biotipo americano, Deus, digamos assim, um Adonis, né? Aí então o Oliver chama a atenção de Hélio. Hélio é o principal narrador do livro, é o personagem principal e aqui no livro nós ouvimos os pensamentos dele, ou seja, ele narra a história do livro e nos conta todos os sentimentos que ele sente e que é lindo, por assim dizer. A partir daí começa a história, ou seja, os dois começam uma amizade entre banhos, andadas de bicicleta, eles vão conhecendo a cidade, ele vai mostrando os lugares para o Oliver, que não conhece a Itália direito. Os dois também conversam sobre arte, sobre arquitetura, literatura também, e o Oliver também ele escreve partituras e fala sobre música também. Então os dois criam essa amizade, digamos assim. E como toda amizade sempre tem aqueles atritozinhos. Aí nasce um relacionamento entre eles dois. Bom, aí esse relacionamento se torna muito forte, a amizade se torna muito forte. Na perspectiva de Hélio, ele cria uma obsessão em relação ao Oliver, ele passa a imaginar várias coisas, aí dá início à descoberta da sexualidade dele, se é o que realmente ele quer, passar por cima dos medos que ele sofre. É incrível você ver isso na perspectiva dele, porque é uma forma de enfrentar os medos e ir atrás do que ele quer. Eu já nem sei o que eu vou falar. Bom, então o livro fala sobre o amadurecimento do personagem, ou seja, Hélio passa por todas essas transformações, por esse sentimento, por essa carga de culpa, de peso, e você vê tudo isso no livro. No livro é narrado cada sentimento, cada dor, cada felicidade, digamos assim, você vê, é representado no livro dignamente. E o ponto-chave desse livro é a forma que ele é narrado, ou seja, você vê os pensamentos do Hélio, é simplesmente bisbilhotar a vida dele. Eu gostei muito desse livro, da forma como foi narrado por conta disso. Você vê cada sentimento, você sofre com o personagem, você vive o personagem nesse livro. O livro, além também de muito sentimentalismo, tem uma parte bastante legal, que é o erotismo do livro. Ou seja, o livro é um pouquinho pesado, digamos assim, em vários termos, e eu gostei muito disso porque é a forma como o sexo é tratado. É banal, não é qualquer coisa, e é simples e direto, ou seja, é uma coisa só e é assim que deve ser tratado. Que já não é tabu hoje em dia, já que o assunto hoje em dia é contado de forma formal e em qualquer conversa você fala hoje sobre sexo é normal. Então o livro aborda um pouquinho isso, sobre o erotismo, digamos assim, que torna a obra ainda maravilhosa. Eu gostei muito da história. Em relação ao filme, está bastante fiel à adaptação, está bastante marcada no livro, ou seja, a gente tem várias passagens do livro que no filme tem. E o filme representa muito o livro, ou seja, está bem fiel, é uma história, às vezes assim, pegam algumas coisas diferentes, já que é uma adaptação. E em relação ao livro, aqui no livro nós temos o personagem mais forte, você está na mente do Hélio. E no filme não, no filme você tem uma perspectiva maior, ou seja, você vê o Hélio, você vê o Oliver,
Aqui você tem um sentimento diferente em relação ao filme. Eu não gostei tanto do Hélio no filme, então eu gostei mais do Hélio aqui no livro do que no filme. Embora que o Timothée Chalamet fez o papel perfeito, ou seja, ele atuou muito bem, ele está representando o papel ali, ele deveria ganhar o Oscar. Mas eu acho que não vai levar, mas está ele merecidamente essa indicação ao Oscar, porque foi muito bem feito o papel dele. Não desmerecendo aí o papel de Armin também, né? Já que ele fez um Oliver bastante, digamos assim, bem realístico, bem fiel ao livro, porque é difícil falar sobre isso, assim, no filme, essa abordagem hoje em dia também tem um certo preconceito, digamos assim. E o filme representou muito bem uma história que sofre muito em relação ainda hoje com a forma de preconceito, mas no filme ficou belo, ficou divino, ficou maravilhoso. Então é isso, o livro fala sobre a experiência de Hélio, experiência de vida, ou seja, passar por cima dos sentimentos, sofrer e mesmo sofrendo continuar e tentar vencer, digamos assim. Ele supera os obstáculos, consegue o que quer, faz o que quer, mesmo com a incerteza de que se é certo, se é errado, mas ele vai. Ele segue isso, ele segue a opinião dele e vai atrás do que ele quer. É assim é a nossa vida, né? Ou seja, nós passamos pela dor e temos que superar isso. Bom, então o livro aí não é nada mais, nada menos do que sentimento. É o que a gente sente. Recomendo para todo mundo ler esse livro, inclusive aí eu quero deixar um de presente aí para um colega meu que vai amar essa história e eu pretendo aí deixar depois com ele essa edição aqui. Ele já me pediu, é claro, né, vive falando desse livro também e inclusive eu vou deixar esse aqui para ele de presente. Bom, então o livro tá aí, né, gente? Eu adorei o livro, me fez pensar muito, eu fiquei imaginando a história, fiz bastante reflexões sobre a minha vida também e o livro traz isso para você, ele traz todo o sentimento, as reflexões da vida sobre isso. Então é um livro bastante pensativo, você lê ele e acaba pensando na sua própria vida. Eu gostei muito desse livro, recomendo, como já disse. E vamos lá, há uma cena que eu queria destacar muito, que é bastante comentada na internet e que os outros falam muito também, que é a cena do pêssego. E se você quer ouvir esse spoiler, vai ficar aqui mais um pouquinho comigo e vou deixar aí, depois de uma pausazinha, vou contar sobre essa cena, que é uma cena bastante polêmica, digamos assim. É uma cena carregada de erotismo e bastante forte. Oh, to see without my eyes, the first time that you kissed me, boundless by the time Bom, e se você ainda está aqui comigo é porque quer ouvir esse spoiler do livro. Ou seja, essa cena também está no filme e é uma cena bastante forte, digamos assim. Eu achei engraçado e ao mesmo tempo me chocou um pouquinho, digamos assim, porque é bem diferente do que é contado nos livros e então eu fiquei surpreso, digamos assim. Bom, então vamos lá falar sobre essa cena do pêssego, né? Bom, essa cena do pêssego, já que você está aqui, quer ouvir mesmo esse spoiler, fique agora. Caso não, pode dar a pausa no vídeo ou então sair, ver outra coisa aí e que eu vou falar agora. A cena do pêssego se trata de... Querem ouvir mesmo? Bom, vamos lá. O Hélio pega um pêssego na cozinha e sobe para o quarto dele. E durante certas fantasias, digamos assim, ele se masturba com o pêssego e introduz o pênis dele no pêssego até se masturbando, digamos assim, e ele goza no pêssego. Logo depois de um sonozinho que ele tira uma soneca, digamos assim, o Oliver chega. Quando o Oliver chega, ele vê o pêssego lá,
Aí ele imagina toda a cena e entre os diálogos acaba comendo esse pêssego. Pêssego que tem um sêmen de hélio lá e ele se choca assim e é um relacionamento entre eles dois, é um modo de confiança que o livro passa. Então essa cena está no filme e essa cena também é contada no livro. Na verdade, já que o filme é uma adaptação, né, é claro que iria estar no livro. A cena está no filme e bem fiel ao livro, do mesmo jeito. Então tá aí, gente, pra quem gostou do vídeo, dá aquele joinha, curte aí. Quem não segue o canal, siga, pelo amor de Deus. E estaremos aí em breve com mais resenhas de livros, já que é minha área preferida. Então um beijo, um abraço e até mais. Até a próxima, galera. Fui! Oh, to see with